Um dos passos essenciais para que o clínico consiga realizar um tratamento endodôntico de qualidade é, sem sombra de dúvidas, ele saber da maneira mais precisa possível qual que é o real comprimento daquele canal radicular. Por isso, o localizador apical hoje é um dos equipamentos mais indispensáveis dentro da endodontia. No entanto, quem faz uso desse equipamento maravilhoso que é o localizador apical já deve ter passado pela seguinte situação. No momento clínico lá da odontometria, ele segue todas as recomendações, usa o localizador e a leitura que ele consegue, depois de dada a patência, conseguido estabilizar aquela leitura, ele consegue uma medida de 17 milímetros. Tudo bem, estaria tudo certo se não fosse os 20 milímetros que ele, como bom profissional que havia planejado esse caso, medido o comprimento aparente do dente na radiografia inicial e esse comprimento aparente do dente tinha dado 20 milímetros. E agora, em quem que esse profissional deve confiar? O localizador apical ele é capaz de fornecer uma medida muito mais precisa do comprimento real do canal do que simplesmente a odontometria radiográfica. Além disso, é necessário que o profissional lembre um pouco da anatomia dental e lembre que pode haver realmente, aliás, em boa parte dos casos, existe sim uma diferença entre a posição do forame apical e o ápice radiográfico. E essa distância aí, ela pode de 0 até aproximadamente 4 milímetros. Ou seja, os 3 milímetros de diferença que eu usei no exemplo, no caso do localizador ter dado uma medida de 17 milímetros, enquanto que o comprimento aparente dado pela radiografia tinha sido 20 milímetros, essa discrepância de 3 milímetros ela realmente pode existir. Diante disso, em quem que o profissional ele pode confiar nessa hora? No localizador ou na radiografia? Eu recomendo que antes de bater o martelo aí a favor do localizador apical, o profissional faça uma checagem de alguns pontos para bater esse martelo de uma maneira um pouco mais precisa também. O primeiro ponto seria o clínico se certificar de que ele usou o localizador como ele deve ser usado, como manda o figurino, checando todos os pontos de uma utilização adequada. A gente tem aqui no canal do YouTube alguns outros vídeos falando sobre localizador, mais 2 vídeos na verdade, falando exatamente sobre o uso do localizador, sobre o checklist para o seu bom funcionamento. Se você tem alguma dúvida, dá uma espiada lá depois. Um segundo ponto é verificar se não existe nenhuma suspeita mesmo de uma perfuração ou de uma reabsorção, que estaria levando a uma comunicação mais precoce dessa lima aí com o ligamento periodontal e dando talvez uma medida errônea que não coincide com o forame apical. E o terceiro ponto é checar se não houve muita distorção aí nessa tomada radiográfica inicial, um alongamento dessa radiografia. E aí, se o profissional eventualmente ele repete essa radiografia ou faz uma odontometria radiográfica nessa hora, com a lima em posição, na posição dada pelo localizador, ele pode até checar que está tudo ok, que está tudo sem problema nenhum, que simplesmente a radiografia havia sido alongada. Checados todos esses pontos e vendo que está tudo realmente sob controle, nessa hora sim o profissional ele pode, com muito mais confiança, acreditar na medida dada pelo localizador apical.